Você já se perguntou por que você sempre se apaixona pela pessoa errada? Ou talvez você até ache que tem dedo podre ou que tem azar no amor. Mas se eu te disser que não é por nada disso que você se apaixona pela pessoa que te faz sofrer. Olá, aqui é a Jéssica. Fica aqui comigo até o final, porque nesse vídeo você finalmente vai entender o que faz você se apaixonar pela pessoa que te faz sofrer. E já aproveita e deixa o seu like para o conteúdo que vai começar agora. O que muitas pessoas ainda não entendem é que dentro dos relacionamentos nós buscamos algo familiar. Ou seja, vamos buscar no nosso parceiro ou na nossa parceira características que vivenciamos na infância, os traumas que tivemos e aquilo do qual sentimos falta. Então, quando nos apaixonamos por alguém que nos faz sofrer, na verdade, estamos nos apaixonando por algo familiar, porque de alguma forma já vivenciamos isso na nossa infância, esse sentimento, a forma que amamos e a nossa infância. A forma como fomos criados influencia o nosso jeito de amar. Então, dentro desse cenário, o que acontece? Se na minha infância, por mais que os meus pais deram o máximo que eles podiam, por mais que eles se dedicaram, por mais que eles fizeram, todos nós trazemos questões da nossa infância, trazemos questões que não foram resolvidas ou necessidades que não foram atendidas, não pelo menos da forma que a gente sentia que estava precisando. Então, se na sua infância, por exemplo, você se sentiu rejeitado pelos seus pais ou responsáveis, se sentiu abandonado, sentiu que a sua opinião ela não tinha valor nem importância, tudo isso, lá na frente você vai buscar se envolver com pessoas que vão estar reforçando esses seus traumas. Então, você se sentiu rejeitado? Parabéns, você vai atrair uma pessoa da qual vai te rejeitar, ou da qual constantemente você vai estar se sentindo rejeitado por essa pessoa, por mais que essa pessoa ela não tenha tido uma atitude de rejeição com relação a você. E da mesma forma que essa pessoa ela vai ser gatilho para diversas feridas não resolvidas da sua infância, você também vai ser gatilho na vida das outras pessoas. Então, às vezes você vai dizer algo ou você vai fazer algo e você não teve a intenção de machucar a pessoa, de ferir, e a pessoa ainda assim ela vai se sentir machucada e ferida. Já aconteceu isso com você? Para pensar aí alguma vez se você pode ter falado algo ou ter feito algo e você não fez com aquela intenção, mas a pessoa ela se sentiu de uma determinada forma. Ela se sentiu magoada com você. Isso porque você acabou sendo gatilho para uma dor que ela tem. Então, porque é importante a gente conhecer a nossa infância, saber aquilo que vivenciou, saber como era o tratamento das outras pessoas com relação a gente, porque tudo isso vai influenciar nessa nossa busca por um parceiro ou parceira. E às vezes a gente vai se apaixonar por alguém e a gente, na verdade, está se apaixonando por aquilo que é familiar e não necessariamente pelaquela pessoa, mas sim por aquela sensação que aquela pessoa traz daquilo que a gente já vivenciou. Isso vale tanto para os aspectos positivos quanto para os aspectos negativos. Mas conscientemente, muitas vezes a gente não sabe que a gente está se apaixonando porque aquilo é familiar. A gente diz um monte de motivos do porquê que a gente se apaixonou por aquela pessoa, mas esses motivos muitas vezes não são esses, são outros motivos. Você lembrou de se inscrever no canal? Então clica aqui embaixo, se inscreve no canal, porque aqui você sempre terá conteúdos que vão agregar positivamente na sua vida amorosa, no seu autoconhecimento, no seu desenvolvimento pessoal e na sua vida espiritual. Como era a minha mãe e o meu pai? Do que eu senti falta? Quando você para pensar na sua infância, se questione do que é que você sentiu falta do seu pai. Seu pai era um pai presente? Você conhece o seu pai? Porque tudo isso vão caracterizando diversos tipos de feridas que podem se apresentar em você. Então, como você enxergava a figura paterna? O seu pai ele te protegia e te incentivava para ir para o mundo? Ou ele era um pai mais ausente, sempre estava trabalhando, não tinha tempo para estar com você? Ou ele era extremamente grosseiro, agressivo, uma pessoa fria e distante? Ou ele levava tudo na brincadeira, era um pai um tanto quanto irresponsável? Qual tipo de pai era o seu? Era um pai mais frio? Era um pai mais rígido? Como ele era? E a sua mãe, como é que ela era? Ela era doce, feminina, gentil?
Ou era uma mãe mais rígida também, mais controladora, que gritava, às vezes que chorava, ou que se submetia a determinadas situações e não colocava os limites dela? Como era o relacionamento deles dois? Era um relacionamento saudável e equilibrado? Ou sempre tinham brigas, confusões, discussões? O seu pai pedia para você mentir para sua mãe, ou a sua mãe pedia para você mentir para o seu pai? Você às vezes tinha que intervir no relacionamento deles dois, talvez até entrar no meio de confusões e brigas ou não. Como era essa dinâmica deles dois? Como eles se tratavam? Existiam traições ou era verdadeiramente um relacionamento saudável? E desses dois, do seu pai e da sua mãe, do que você sentiu falta? Como você gostaria que tivesse sido a sua relação com o seu pai? E como você gostaria que tivesse sido a sua relação com a sua mãe? Descobrindo isso, você já resolve metade dos seus problemas. Porque você pode começar a passar a se entregar àquilo que você sentiu falta. Porque muitas vezes essa falta que você sentiu do seu pai ou da sua mãe, você vai buscar no outro, você vai querer que o outro ele te entregue isso. Só que muitas vezes essa busca, ela é uma busca desenfreada, é uma busca muitas vezes em excesso. E aí o outro também, muitas vezes, ele não vai ter condições de te entregar tudo isso. E por mais que esse outro, ele dê o máximo dele, ainda assim você não vai achar que é o suficiente. Porque você, em primeiro lugar, precisa fazer isso por você. Se entregar aquilo que você sentiu falta. Feridas não resolvidas nos fazem atrair pessoas que vão reforçar essa dor. Crenças e influências. O que eu acredito sobre o amor? Sobre os homens, sobre as mulheres e em quem eu me inspiro para ter os meus relacionamentos. Você acha que todo homem trai, ou que os homens não prestam, ou que os homens só estão interessados em... E o que você pensa a respeito das mulheres? Você acha que todas as mulheres são interesseiras? Ou você acha que todas as mulheres são chatas, são reclamonas? O que você pensa sobre os homens e o que verdadeiramente você também pensa a respeito das mulheres? Tudo isso também vai definir a qualidade dos seus relacionamentos. Quais são as influências que você tem? Quais são as pessoas que você tem como referência de bons relacionamentos? Qual é o tipo de música que você escuta? Qual é o tipo de conteúdo que você consome? Porque tudo isso vai reprogramando a sua mente de acordo com aquilo que você está assistindo, conversando, consumindo. Então, se você segue, por exemplo, canais de pessoas que vivem falando mal das mulheres ou que vivem falando mal dos homens, tudo isso vai influenciar no seu tipo de relacionamento. E tudo isso vai influenciar na forma como você enxerga o mundo e enxerga as pessoas. Qual é a música que você está escutando? É esse tipo de música que rebaixa as mulheres? Que quer banalizar o... Então você precisa estar atento ou atenta a tudo isso. Isso vai definir também o que você aceita ou não para a sua vida. Quais são os limites que você coloca nas outras pessoas, como você se enxerga, como você enxerga o seu próprio valor. Não ignore os filmes que você assiste, não ignore os tipos de conversa que você tem e o tipo de conteúdo que você consome, porque tudo isso também vai influenciar fortemente na sua vida amorosa. Me conta aqui embaixo, isso que você ouviu aqui até agora está fazendo sentido para você? Você está compreendendo a lógica por trás daquilo que eu estou te trazendo? Muitas vezes a gente pode se sentir perdido no mundo dos relacionamentos. Muitas vezes eu me senti assim também. Perdida, confusa, sem entender por que eu atraía determinados tipos de pessoas. Porque outros tipos de pessoas, mesmo eu sabendo que estava me fazendo mal, eu permanecia ali. Muitas vezes eu não enxergava o meu valor. Eu não enxergava aquilo que eu tinha a agregar positivamente na vida do outro. E só quando eu tomei consciência de quem verdadeiramente eu sou, é que eu me tornei muito mais consciente, muito mais desperta para as dinâmicas que existem dentro dos relacionamentos, para o meu próprio comportamento, para a forma como eu enxergo a vida e as pessoas. Foi só após esse mergulho que eu consegui compreender as minhas reais dificuldades e aquilo que eu precisava trabalhar em mim mesma. E o mesmo pode acontecer com você, essa transformação. Se esse vídeo ele te tocou de alguma forma, se você sente afinidade com a minha energia, com o meu conteúdo, e você quer entrar numa verdadeira jornada de autoconhecimento, eu te convido a vir fazer terapia comigo. Vai no primeiro comentário fixado no topo ou na descrição do meu vídeo para ter mais informações de como funciona a terapia comigo.
Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo no próximo passo dessa jornada. Um beijo para você e tchau!